entrando ali agora. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um ciclo de formação da Curadoria de Estudos Coreanos, associada à SEAS e ao CEA, da Universidade Federal de Pernambuco. Nós hoje estamos com a professora Cristal Urbano. Ela é professora e pesquisadora em Comunicação e Estudos de Mídia na Universidade Federal Fluminense, onde também realiza estágio de pós-doutorado com bolsa nota 10 na FAPEST. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, o Cristal Urbano vai falar um pouquinho com a gente sobre o conceito de K-queerness na indústria do K-pop. Ela publicou um artigo ano passado com o tema e a gente achou muito interessante e convidamos ela para falar sobre isso um pouquinho com a gente, e estamos muito felizes com a participação dela. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite, e fique à vontade. Agradeço, Clara e Vitória, pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, né? Agradeço também todo mundo que se inscreveu. Eu, infelizmente, não pude acompanhar as outras palestras, né? Mas achei todas, assim, temas interessantíssimos, né? Eu acredito que vocês tenham aproveitado aí nos últimos dias, né? Essa iniciativa da curadoria, né? Esse encontro já era para ter acontecido, né? Ano passado, em dezembro, então, assim, a minha alegria é redobrada, né, por poder, né, cumprir essa agenda, né, e poder falar um pouco, conversar com vocês, né, sobre esse conceito de K-queerness, né, que é um conceito que a gente utilizou nesse artigo, né, mas é um conceito, né, que, especialmente entre os meus orientandos, vem tendo grande reverberação, né. Então, tem um número crescente de orientandos desde, né, da escrita do primeiro artigo, que, na verdade, foi um artigo, a gente apresentou uma versão preliminar no Intercom de 2024, né, eu e a minha orientanda Beatriz, e aí, entre 2024 e 2025, a gente formatou, né, o texto apresentado no Intercom, um texto preliminar, né, e aí com todas as... integrando toda a dimensão do debate que lá foi estabelecido em torno do artigo, né, o que culminou nesse artigo que foi publicado na temática, junto com Beatriz, né. E eu sempre digo, né, o conceito, a descoberta de conceito, ela é sempre benéfica, né, e especialmente quando quem traz o conceito não é o professor ou o orientador, mas especialmente o docente. Foi isso que aconteceu, né, com a Beatriz, né, ela que vem me apresentar o conceito, né, numa busca, porque ela teve vários objetos de pesquisa, né, relacionados à Ásia, e o TCC dela acabou sendo sobre narrativas sobre a Índia no TikTok, né, sobre hábitos alimentares. Então, Beatriz vem comigo desde 2023, né, tentando, com projeto, né, de TCC, atuando também dentro do Midiásia, né, que é o meu grupo de pesquisa da UF, que eu acredito que alguns de vocês devam conhecer, né. Então, é uma longa trajetória, desde que a gente descobriu o conceito, até chegar no artigo e até chegar a essa aula de hoje, né. Eu estava confidenciando para a Clara que essa aula, na verdade, é uma aula que eu dei na UF, no curso de cultura pop, né, mídia e cultura pop, no semestre passado, e era uma aula extensa, né, de 3 horas e meia, né, então eu tentei condensar aqui para o tempo que a gente tem, então será menos uma aula e mais uma conversa sobre a genealogia do conceito de K-queerness, né, como ele surge, quais são as bases desse conceito, né, e quais são qual é a crítica embutida a partir do surgimento, né, dessa noção, marcada pelo acento K, né, traduzindo uma Coreia, né, uma noção coreana, por assim dizer. Então, a gente vai ver essa genealogia, né, depois a gente parte para um debate sobre o conceito em si, né, sobre a noção de K-queerness e como a gente pode aplicar
ela, né? E aqui eu adianto que eu estou trabalhando com duas dimensões, uma dimensão da produção, ou seja, da produção de performances, né? A partir dos idols, né? A partir dos grupos de K-pop, e uma segunda dimensão, que é a dimensão do consumo e das práticas dos fãs, né? Especialmente pensando o contexto brasileiro, né? Pensando essa possibilidade de aplicabilidade, né? Da noção de K-queerness para pensar práticas, né? E performances de fãs, né? Dentro do fandom de K-pop, né? Então, é meio esse trajeto que a gente vai fazer hoje aqui, né, para tentar explicar o conceito, né, e aí, por fim, eu vou falar um pouquinho do artigo, né, de como as dimensões foram aplicadas, pensando essa dimensão da produção, a partir do artigo do Temin, né, a análise do videoclipe Movie, e, por fim, eu passo a palavra para Helena, que é uma orientanda minha, que recentemente, eu acho que ela ainda não está aqui, mas já já ela vai chegar, e ela vai falar um pouco dessa aplicabilidade, né, do conceito para pensar performances e práticas de fãs no Brasil, tá? Para além do aspecto da produção. E aí eu não vou me adiantar muito, porque essa aí é a fase dela, então acho que eu devo deixar que ela apresente esses dados, né? Então, quer dizer, vou deixar para ela explicar um pouco melhor como é que foi feita a pesquisa, mas ela aplica o conceito assim de maneira bastante original e pensando o Rio de Janeiro, né? Pensando o cenário de festas de K-pop, especialmente festas de K-pop direcionadas ao público LGBT. Então, acredito que ela tenha muito para contribuir aqui para a nossa discussão, né? No final da discussão, tá? Eu vou compartilhar com vocês o slide. Bom, vocês sabem que quando tira, eu não tenho como saber se está funcionando. Então, peço para Clara e Vitória, né, me darem um ok no áudio, né, para eu ter certeza que todos estão vendo. Eu vou tirar a câmera porque eu estou notando que está travando um pouco. Então, quando eu colocar o slide, acho que vai ficar caótico, né? Pode ser, Clara e Vitória? Pode sim, lógico. Tá, ok. Vamos lá. Como estamos? Tá dando para ver alguma coisa? Tá dando para ver, sim. Tá dando para ver, né? Dá. Ótimo. Perfeito. Eu queria começar falando um pouco da bibliografia que embasou essa aula, né? São 5 textos. Um dos textos, claro, é o texto do Temin, né, onde a gente aplica o conceito a partir dessa performance específica, né, do Movie. Mas eu reuni ao longo desse período, né, em contato com a noção, esse conjunto de textos e selecionei 4, né, reuni um conjunto de textos e selecionei 4 para embasar essa aula, né. Aí vocês vão notar que 3 desses textos, né, são textos da Jumin Kwon, né, que é, né, a autora que Beatriz encontrou, né, nas suas buscas bibliográficas, né, numa tentativa de estado da arte sobre o queer no K-pop, é uma das autoras assim que a gente encontrou com maior frequência, né? E é justamente ela que vai propor o conceito de K-queerness, né? Então, por isso a ideia de uma genealogia desse termo, né? Sob que bases, né, o conceito de K-queerness nasce, né? Então, para isso, a gente teve que procurar alguns textos e 4 centrais deles estão aqui. O primeiro, né, faz parte de um editorial, de um editorial, né, que tem como, assim, são vários textos no editorial dessa revista, é um dossiê, né, falando sobre Queer Asia,
E aí eu coloquei só o editorial enquanto base, né, porque ele explica a ideia de queereja como um método, né? E o queereja como um método é uma base para a noção de queerness, né? Acho que esse é um dado fundamental, né? E aí eu recomendo ler todos os artigos do editorial para quem tiver fôlego, tá? Esses textos eu vou passar para a Clara e para a Vitória, né, para que vocês tenham eles, né, caso vocês queiram se aprofundar na noção e entender essa genealogia do termo, né? Então, é um texto, assim, que propõe, né, a ideia de queerage enquanto um método, né, possível, né, ou seja, é um enquadramento teórico, né, que tem, enquanto objetivo tácito, né, desestabilizar essa centralidade euro-americana em termos de teorias, metodologias, né, para olhar, inclusive, fenômenos que não são localizados na esfera ocidental, né. Então, o queerage como um método, ele é central para a gente entender o que é queerness, né? O surgimento do que é queerness. E isso tudo são bases, né? As bases epistemológicas, né? Que a Kuon, que a Jung-Min Kuon lança mão, né? Até chegar nesse conceito. Então, esse seria o primeiro texto. O segundo texto é um texto já dela, né? E é um texto de 2023, onde ela fala dessa proposta do queereja. Então, quer dizer, ela já fala do queereja antes desse editorial, desse primeiro editorial. Então, ela é uma das autoras centrais para pensar essa aplicabilidade do queerage enquanto método para os autores coreanos, né, que trabalham com essa dimensão do queer, né? Então, isso é importante. Esse texto, né, na verdade, ele vai, né, fazer um link com o quarto texto, mas nem vou me aprofundar nisso, vou entrar logo no terceiro, né? Que é onde ela já, né, em 2025, então, são textos bastante recentes, né? Então, é uma noção que está sendo mobilizada bem recente, né? Não é algo que vem sendo mobilizado nos estudos de comunicação e mídia, né? No contexto coreano. Então, ela vai falar da visibilidade, né, do queer na cultura pop sul-coreana, né, e revelar essa contradição, né, de uma invisibilidade dos estudos queer, né, no campo da comunicação e dos estudos de mídia, né. Então, é mais um texto que aprofunda, né, a necessidade de pensar uma noção de queerness, né? Então, é interessante a gente ver essa genealogia dos textos do autor, né, para entender como ele chega a certos conceitos, né? E o quarto texto é justamente o texto que baseia o nosso estudo, meu e de Beatriz, né, sobre o Temin, né, que é onde ela, de fato, formula a noção de queerness, né, e faz uma análise dessa noção aplicada, especialmente aos artistas da indústria do K-pop, né, e aí ela utiliza vários exemplos de artistas, e para o nosso artigo a gente escolheu o Temin, né, e aí eu posso dizer que por uma questão afetiva, por uma questão da qualidade audiovisual, né, da trilogia do movie, né, por todos os elementos, né, e justamente por esse encontro, né, então é um texto que só foi possível a partir do encontro das ideias da Kwon, né. Então, não existiria esse artigo se a gente não tivesse encontrado as noções, a noção de queerness da Kwon, e, sobretudo, as dimensões que ela trabalha para analisar, né, performances dentro do K-pop, tá? Eu vou passar, né, cadê a setinha? Então, a gente começa pelo queerage como um método, né? Essa possibilidade de pensar o queer
a partir da Ásia, né, não subordinado a teorias do queer, né, que são ancoradas num contexto anglófono ocidental. Né? Então, há uma crítica essa emergência do queereja, né, é uma crítica à centralidade da teoria aqui ocidental, como um padrão. Né? Então, o que a teoria propõe, né, é deixar que a Ásia deixar a Ásia, né, deixar de ler a Ásia a partir de um olhar do exotismo, né? Pensar a Ásia a partir enquanto um locus privilegiado do nascimento e da gestão de teorias, que podem servir, por exemplo, para contextos do sul global, como é o nosso caso. Né? O queereja também ele tem como prerrogativa, né, pensar práticas e noções asiáticas de gênero e sexualidade, né, próprias, que possam gerar conceitos, né, e teorias, né, e o objetivo é evitar universalismos, né, reconhecer epistemologias próprias, né, que são locais, né, e ler o queer a partir de contextos asiáticos, e aí também pensar essa pluralidade da Ásia, né, de que o queer, né, se manifestaria, né, de maneira homogênea, né, em todos os países asiáticos, né, pelo contrário, também pensar a partir dessa multiplicidade de Ásias, e no nosso caso a gente está pensando a Coreia, né. Então, o queereja, ele vai apontar os limites da teoria queer ocidental para analisar o K-pop, né. Então, o que o texto, né, especialmente o texto lá do editorial fala, né, é que certas categorias que a gente usa, né, no contexto ocidental não servem para pensar performances, e aí performances de uma maneira mais ampla, né, não servem para pensar performances de outros contextos, né, especialmente contextos do leste asiático, né, porque são formuladas a partir de uma noção anglo-americana, né, e especialmente não conseguem explicar as performances no K-pop, né, de gênero no K-pop, né. Então, há uma crítica, né, por exemplo, da noção de masculinidade suave, né, que se transformou numa febre nos textos acadêmicos brasileiros, né, que abordam a dimensão de masculinidade em vários eixos, né, no K-pop, nos K-dramas, né. Hoje, assim, há um consenso entre os autores, né, que esse conceito é limitado, né. E Helena vai falar um pouco, porque ela trabalhou com uma crítica, né, ao conceito também, de que masculinidade suave, ele surge, né, numa tentativa de explicar, né, masculinidades que fogem desse padrão ocidental, né, e aí sempre associando a uma ideia pejorativa, né, do homem asiático afeminado, né, uma androginia, são menos másculos, né, então essas classificações, né, esse tipo de leitura, ele pode gerar uma exotização que permanece, né, né, persiste, né. E aí, avançando um pouco, né? E aí tem esse disclaimer, né? Que essas categorias dizem mais sobre as fantasias ocidentais do que sobre as lógicas internas da sociedade. Ih, eu pulei, peraí. Da sociedade das performances do K-pop. Né? Então, o surgimento do queereja, né, de uma necessidade de pensar o queer a partir da Ásia, né, também parte desse lugar de legitimação, né, das sexualidades asiáticas, né, de sexualidades asiáticas que podem se constituir a partir de epistemologias próprias, né, e aí um dos textos, né, também trabalha com alguns tipos, né, marcadores de sexualidade que não poderiam ser traduzidos, né, a partir das lentes ocidentais e das teorias ocidentais. Eu
sugiro que vocês aprofundem nisso, né, porque acho que os textos falam bastante, né, de como a presença, né, de certas categorias locais articulam outros regimes de moralidade, né, outros regimes de ser e estar no mundo, né, e aí não como os textos falam, né? Não é pensar, né? Essas epistemologias, né? Pensar as sexualidades asiáticas como fontes de teoria, não como algo subordinadas à análise dos preceitos, né, e das ferramentas que a gente tem, né, de análise ocidental, né. Então, o Queereja como método, ele surge nessa função essencial, né, de construir conceitos a partir das experiências asiáticas. Essa é a chave de leitura, né, do Queereja. E aí, um dos textos, que é um texto que a Kwon vai falar, não é o texto dela sozinho, é um dos textos que ela comenta, eu deveria ter deixado aqui, mas eu acho que é com o Eguchi, né? Ela vai afirmar que a mídia asiática, né? No caso, o foco dela é a mídia coreana, né? Que a mídia coreana hoje se constitui como esse espaço de infraestrutura do queer, né? Então, ela seria uma infraestrutura no sentido de organização, né, de modos de ver, sentir e codificar o corpo, né? E aí ela vai pensar também, né, que a dissidência dentro do K-pop, quando a gente pensa a indústria, esses corpos do K-pop, né, do ponto de vista da produção, né, que essa dissidência não aparece em figuras declaradas LGBTQIAPN+, mas especialmente no regime estético. Então, é isso que permite essa aproximação, né, do queer enquanto uma teoria possível, pensada a partir de premissas asiáticas, né, para analisar essas estéticas do K-pop, né, que são traduzidas nas performances dos idols. Né? Então, aqui a gente não está falando de identidade LGBTQIAPN+, declarada, né? A gente está falando, né, de regime estético, né, a partir dessas performances dos idols. Avançar um pouquinho, tá. Aqui, né? Então, um dos textos vai falar, né, que há um paradoxo, né, e é um texto da Kwon também, né, não é difícil, porque são 3 textos dela, né, que ao mesmo tempo que há uma visibilidade estética no contexto da indústria, né, há também um silêncio acadêmico dentro dos estudos de mídia e comunicação coreanos, né, ao abordar sobre o tema, né, e não só abordar sobre o tema, adotar enquanto um tema legítimo, né, de ser discutido no âmbito da academia, né. Então, no campo, né, eles vão identificar com o autor colaborador dela, né, que há pouca tematização, né, e quando esses estudos aparecem, né, há uma tendência a ignorar ou tratar de forma despolitizada, né, esvaziando todo o sentido que poderia ter no âmbito político, né, dessas performances, né, e aí eles vão defender que existe um paradoxo, né, muito queer na tela, pouco queer na teoria local, né, a gente poderia traduzir assim, né, o que reforça ainda mais a necessidade de metodologias como o Queereja, né, então ela confirma essa necessidade, né, do Queereja enquanto um método. Peraí. E aí, no texto, ela também vai falar dessa ambivalência, né, dentro da indústria, né, que é uma chave estética que não pode ser traduzida enquanto confusão ou falta de clareza identitária. Ela vai falar isso justamente, né, criticando alguns estudos, né, que se propõem a falar
do queer a partir da comunicação e de estudos de mídia, né, mas que acabam deslizando nesse discurso, né, de que a ambivalência, né, dessas performances, né, seria uma espécie de confusão ou uma falta de clareza identitária, tipo, e aí ela faz uma inversão fundamental em pensar a ambivalência enquanto um princípio estético, né, que suspende essas classificações, né, ou seja, homem e mulher, né, masculino e feminino, né, e a ambivalência também enquanto recurso para múltiplas leituras, né, e essas múltiplas leituras seriam ao mesmo tempo, né. Então, no K-pop, os gestos não são totalmente masculinos nem femininos, né, a gente precisa pensar essas sexualidades asiáticas que têm epistemologias próprias, né, que podem estar ali no fundo da gênese da construção de alguma performance, né, nos figurinos, né, que combinam esses códigos, né, e em certas posturas que evitam a fixação. Vou tentar passar, né. Isso aqui, eu vou passar também. Né? Então, o Queereja, como método, ele tem como objetivo um combate a universalismos e exotizações, né? Universalismo no sentido de tomar as experiências ocidentais como norma e reduzir o resto a casos, né? Então, é um caso isolado. A gente vê muito isso nos discursos midiáticos, jornalísticos, né? Certas noções assim, a Anitta do K-pop, então isso também, ou a Lady Gaga da Coreia, né, então isso também é uma espécie de universalismo, né, a gente toma como lente, né, as nossas experiências ocidentais para fazer uma leitura da Ásia, e especialmente dessas performances, né, e aí não dá certo, né. E exotização, né, é um combate também à exotização no sentido, né, de combater, né, essa noção de diferença asiática, né, enquanto uma tradição, um fetiche, uma curiosidade, né, então, o cerne do Queereja, né, da proposta do Queereja, é ler o K-pop a partir dos seus próprios termos, né, é isso que a Jumin-Kwon vai propor, né, e entender essa ambivalência como parte de uma estética coerente, não como um desvio, né. Então, o Queereja é o que vai preparar o terreno para a proposição do conceito de K-queerness, né? Então, a noção surge a partir desse movimento, né, na tentativa de deslocar o centro da teoria queer, né, de tratar categorias asiáticas, especialmente coreanas, como produtoras de conceitos, né, entender as ambivalências do K-pop de forma situada e evitar as leituras universalizantes e exotizantes, né. E aí a gente vai entrar, né, então acho que o Queereja, né, ele fundamenta bem, né, e nos ajuda a entender essa genealogia do conceito de K-queerness, que a gente vai ver agora, se o slide permitir. Foi, né. E aí, por que propor o conceito, né? O que eu entendi nessas leituras densas, na tentativa de aplicar o conceito, agora com outro orientanda também aplicando de maneira bastante singular, né? É que certos termos, né, como a gente já tinha falado, né, não conseguem não conseguem descrever a função performativa, né? Descrevem uma aparência, né? Não explicam também como o K-pop produz uma dissidência sensível, né, a partir dessas performances, né? Então, o que me parece é que a Kwon, né, ela propõe o conceito primeiro para nomear o acento queer específico do K-pop, né? Então, é por isso que é K-queerness, né? Porque soaria queerness, se a gente colocasse o K, ou, enfim, né?
Então, nomear esse acento queer específico do K-pop e especialmente das produções, né, do âmbito das produções, né, no âmbito das performances. E enfatizar o que a performance faz com o gênero, e, e não o que o artista é, né, quem o artista é. Né. Então, é uma questão de performance estética, né, que a Kwon propõe enquanto olhar a partir da proposição do conceito, e menos de uma identidade, tá? Se o artista é LGBTQIAPN+, ou não, tá? Isso é importante de mencionar. Né? Então, a Kwon vai definir, e aqui é uma definição rápida minha, né? A partir da leitura dos textos dela, né, que ela entende o queerness como a partir do queer como efeito performativo dessas estéticas, né, e que não depende especialmente de identidades LGBT declaradas, né, isso eu já tinha me adiantado a respeito do conceito, né, e aqui fica a definição que ela faz no artigo, que ela assina sozinha, né, do termo, né? Não vou ler para vocês, né? Inclusive eu posso compartilhar a apresentação, né, para a gente não se alongar muito, para vocês terem esse material junto com a bibliografia, que eu também vou compartilhar com Clara e Vitória, né? Mas queria ler só um trechinho, né? Porque e ressaltar, né, que ela vai falar ela vai propor o termo e ela vai usar uma autora, né, ocidental também para justificar, né, os limites do pensamento queer ocidental, né, para pensar as performances do K-pop. E aí ela usa Butler, né? E ela usa Butler em vários textos, né? Em muitos textos para fazer essa distinção, né? E para pensar essas diferenças centrais, né, no âmbito das sexualidades asiáticas, né? Ela faz um caminho bastante interessante, mas é interessante ler os textos em conjunto, tá? Vou avançar um pouquinho mais, né? E aí o que está no cerne, né, da preposição do termo, né? E ela pontua isso o tempo todo, né, que a performance está acima da identidade desse idol, né, de quem sai da pergunta de quem o idol é para o que essa performance faz. E aí o foco recai em como o corpo é coreografado, né, como se relaciona com a música em câmera, né, então tem ali uma mise-en-scène, né, e como como reorganiza expectativas de gênero a partir dessas performances, né? Então, a identidade privada do artista não é nenhuma condição para a gente analisar a queerness, né? Então, é importante a gente entender os limites de aplicabilidade do termo, né? Aqui a gente está pensando um fenômeno da estética, né? Não da ordem da identidade, é importante ressaltar, né? E aí ela vai pensar o K-pop como esse ecossistema performativo, né? No outro texto ela fala de mídia, né? Enquanto infraestrutura, né? Do queer, né? E nesse texto onde ela fala de queerness, ela pensa o K-pop como esse ecossistema performativo, né? Onde música, coreografia, figurino e etc. trabalham juntas, né? Apesar de serem diferentes camadas, né? Da construção das performances, né? E que a queerness emerge dessa interação entre esses elementos, né? Então, não são elementos apenas do âmbito da performance, né? São elementos imagéticos, né? São elementos sonoros e são elementos, sobretudo, visuais, né? Imagéticos e visuais, né? E textuais também do âmbito do textual, né? Avançando mais um pouco, né? E aí, nesse texto, onde ela fala do conceito, né, apresenta o conceito, ela vai analisar vários artistas, ela vai falar de vários artistas, mas a partir de 3 dimensões que ela cunha, a partir da noção central de queerness, né? Ela vai pensar as performances de gênero, né? Então, ela divide em 3 dimensões, né?
quando ela pensa o K-Queerness, a presença do K-Queerness nas performances dos idols e na própria trajetória dos idols, como a gente vai ver, né? Então, ela vai pensar a performance de gênero, né, que são as expressões corporais e estilísticas recorrentes que confundem e intencionam certos binarismos. Ela vai pensar uma performance teatral, né, que são as encenações próprias das coreografias, né, presentes nos videoclipes, né, que dramatizam a ruptura dessas normas de gênero, né, e vai pensar uma terceira dimensão de K-Queerness, né, que é a dimensão da performance aliada, né, que seriam manifestações públicas de apoio a causas, pessoas LGBTs, né, colaborações, discursos e posicionamentos simbólicos, inclusive no âmbito de participações, né, em certos videoclipes. E para isso ela vai usar vários artistas do K-pop, né, que em alguma medida, né, transitaram entre essas três dimensões. Tá? No nosso caso, nós pensamos apenas o Temin, né? Em como o Temin se encaixava nessa noção, né, a partir da teoria de K-Queerness e nessas dimensões da teoria, né? E o Temin aqui, no caso, a gente enquadra ele enquanto performance de gênero e performance teatral, né? E aí temos a dimensão 1, né, que seria essa dimensão da performance de gênero, né, que aqui a gente traduz como a expressão de gestos, visualidades e comportamentos, né, dos idols, e aqui pensando o K-pop, né, que desestabilizam essas normas, né. Artistas como a Ember, né, eu gosto muito da Ember quando eu dou aula sobre esse tema, né, de usar a Ember enquanto estudo de casa, inclusive tem um texto muito bom falando só da Ember, na nossa bibliografia do artigo do Temin, né, artistas como ela, né, manifestam a K-Queerness quando reiteram modos de ser e de apresentar o corpo que rompe com esse padrão, né, cis-hétero patriarcal, né, ou através da aparência, né, do corte de cabelo, aqui a gente pode falar de uma certa postura, né, de se apresentar no âmbito midiático, né, e especialmente como se expressam publicamente, né? Então, seria um exemplo de performance de gênero, né? A performance teatral, a dimensão teatral, né, seria a dimensão da performance em si, né? E aí aqui a gente está falando de coreografias, né? Então, é a dimensão que aparece nessas encenações, né, formais, né, shows, por exemplo, videoclipes, né, performances de palco, né, que se traduzem, que trazem certos figurinos, né, uma dança estilizada. Então, são performances que são marcadas por um artifício, né, expressas nessas coreografias, né, maquiagem, figurinos, e alguma dessas categorias a gente utilizou na análise do vídeo do Temin para pensar o Move. E a dimensão 3 da performance aliada, né, que fala dos artistas, como eu já tinha falado, né, que de modo explícito ou até mesmo implícito, e aqui assim, hoje, relendo o texto do Temin, né, a gente poderia colocar ele enquanto uma dimensão, poderia colocar a performance aliada enquanto dimensão, né, pensando Temin de uma maneira implícita, né, um apoio, né, ao público LGBT implícito. Isso é uma crítica que eu estou fazendo ao nosso trabalho sobre o Move. É sempre importante, assim, no meio das aulas eu tenho esses insights, enfim, né. Então, inclui desde participações com esse público, né, aí tem alguns artistas aqui, a Tiffany, por exemplo, é um ótimo exemplo, né, mas existem outros que são mencionados no texto, né. Então, a noção de K-Queerness, né, primeiro nomeia esse aspecto queer específico do K-pop, a partir da produção do K-pop em si, né, enfatiza a performance,
né, a estética e a circulação, e opera nessas 3 dimensões, gênero, teatralidade e aliança. Né? E aí a Kwon vai voltar essa ideia da ambivalência enquanto um motor da queerness, né? Ela vai pensar essa ambivalência enquanto motor, eu já tinha falado, né, dessa ambivalência, né, mas o que é crucial, né, é entender que ela fala, né, que essa ambivalência se traduz em múltiplas leituras simultâneas, né? E aí eu acho que é no próximo slide, que a gente vai ao que interessa, né? Que eu vou falar um pouquinho, brevemente, do estudo de caso, mas sabendo que vocês vão ter o texto, enfim, se já não tem, um pouco do que o Temin falou na época que o movie foi lançado, porque ele é de 2017, né? É um videoclipe que me marcou muito, né? Na época, eu estava terminando a minha tese de doutorado, e assim, me ajudou muitíssimo, assim, tem essa dimensão afetiva também, né, da pesquisa articulada com o consumo do videoclipe, né, que tornou também tudo possível, né, o encontro da Beatriz com o texto da Kwon, mas essa dimensão da afetividade também que eu tenho com esse artista e com o trabalho dele, né? Então, ele vai falar justamente questões que estão ali na base do conceito de queerness, né? Para Billboard, né? Ele vai falar que queria ir além do que o K-pop normalmente mostra ou é percebido, né? A partir de normas muito rígidas, né? Então, há grupos femininos, grupos masculinos, né? Isso é tudo muito demarcado, né? Quando surgem grupos híbridos, raramente há uma reverberação, enfim, né? Então, ele diz que queria trazer algo mais ousado e poderoso no âmbito da estética, né? Em nenhum momento ele está falando de identidades ou de um apoio, ou concedendo um apoio declarado, e ao longo da entrevista inteira ele não faz esse apoio declarado, mas fica implícito, né? E aí há motivos para isso, né? Ainda é muito difícil, né? Artistas que geralmente se colocam publicamente, né? A partir de um apoio de certas causas, certas discussões sociais, né? Ainda são muito rechaçados na sociedade sul-coreana. Então, há de se entender que em 2017, né, quantos anos atrás? Há quase 10 anos atrás, né, era ainda pior do que é hoje, né, que ainda há esses tabus, né. Então, para análise, a gente usou a análise de videoclipe, né, vocês devem conhecer Tiago Soares, né? Então a gente usa o livro dele, né, a metodologia dele de análise do videoclipe, mas articulado, né, com uma metodologia desenvolvida lá no laboratório do audiovisual da UFJF, né, que é coordenado pela Gabriela Borges. E aí a gente vai pensar essas 2 dimensões que são propostas pela Gabriela Borges e as orientandas dela, né, dimensões de análise de audiovisual, né, que seria o plano da expressão e o plano do conteúdo, né? No plano da expressão, coreografia, figurino, linguagem, composição, e no plano do conteúdo, narrativa, representações e o diálogo, né, com o queer. Aí o videoclipe, não vou passar, né? Então, a gente teve essa dimensão da coreografia, né, enquanto elemento da análise, né, a gente faz até uma leitura, né, porque é uma coreografia que é criada, né, com uma coreógrafa japonesa muito badalada, né, e essa articulação, né, entre os dois, porque o movie são 3 videoclipes, né, e aqui eu não vou me aprofundar, porque está tudo no artigo, né, e aí a gente analisa essa dimensão da coreografia, né, para pensar aqui, o plano da expressão, tá, me deu um branco, né. O figurino, né, também para pensar esse plano da expressão, né, e aí a gente fez uma análise dos figurinos que o Temin utiliza nos 3 vídeos,
né? São 3. O vestuário, a subversão, o figurino aqui ganha uma certa centralidade na análise, né? E aqui uns elementos técnicos dessa performance, né? Elementos, né, que sustentam essa ambivalência de gênero na coreografia, e a gente vai falar da fluidez, da neutralização da força, do ritmo, né, do uso híbrido do corpo, né, e vamos pensar também os elementos técnicos da performance teatral, porque como eu disse para vocês, a gente não analisou a performance aliada, e hoje a gente já tem um teminho um pouco mais liberto, né, em falas, em entrevistas, né, sendo menos implícito e um pouco mais explícito nesse apoio. Então, ele também a gente poderia analisar hoje, né, a dimensão de performance aliada que não está no artigo, né. E aí a teatral, né, é essa atmosfera visual que também foi pensada na análise, a composição de cena e, novamente, o figurino. E aí, acho que o mais importante, né, quando a gente está pensando a noção de queerness a partir do Brasil, né, é pensar enquanto uma estética e uma prática sob as lentes brasileiras, né. A gente não pode simplesmente importar e pensar a partir do olhar coreano, porque não seria possível, né? Então, acho que o mais interessante da gente pensar a noção de queerness é pensar essa aplicabilidade da noção num contexto local, num contexto do sul global, num contexto, né, periférico, né, por assim dizer, né? E a partir, né, de características bastante próprias, por exemplo, a nossa noção de masculinidade, né, é o cabra macho, né, são noções diferentes, né, que vão desencadear olhares diferentes e aplicabilidades diferentes do conceito de queerness, né. Então, a gente está entendendo a queerness, né, a partir desse percurso genealógico, né, e teórico do termo, né, enquanto uma prática, né, quando a gente pensa a partir do Brasil, que subverte essas estruturas cis-hétero, né, dentro do Brasil, e que no Brasil ganha essas novas camadas a partir da dimensão do consumo e da apropriação dos fãs, a partir de práticas, né? E essas práticas, a gente pode estar falando do K-cover, que talvez seja mais evidente, né? Que é uma apropriação evidente, mas também pode pensar para além do K-cover, né? Para além do menos evidente, né? De como o K-queer, né, ele se espalha a partir, por exemplo, né, a partir da organização, da construção de certos eventos de fãs, né, e que se mostra ali presente a partir de várias práticas, né, seja consumir, seja performar a partir do K-cover, né, e aí a gente tem, né, a partir desse olhar brasileiro, né, a gente consegue entender, né, esse alcance estético, político e afetivo do conceito. Eu já estou me encaminhando para o final, tá? Porque quem vai falar um pouco dessa aplicabilidade no Brasil é a Helena, que eu acho que já está aqui. Me confirma, claro, Vitória, se ela já chegou, porque aí eu já vou me encaminhando para o final. Chegou, ela já abriu né? a câmera. Ah, que bom. Então, e aí a queerness como estética e prática, que isso na verdade, é uma proposição minha, né? É justamente uma proposição, né, para entender como o conceito ganha corpo e presença a partir da perspectiva dos fãs brasileiros, né? Então, as práticas e as expressões performáticas brasileiras, e aqui a gente vai dar destaque para os K-covers e as festas de K-pop, né? Constituem esses espaços privilegiados onde a K-queerness se concretiza, né? E quando a gente fala se concretiza, a gente está falando de materialidade,
né? Então, os K-covers, né, demonstram performance de gênero em movimento, né? Gestos híbridos, figurinos fluidos, que são marcas, né, das performances do K-pop, mas de uma maneira bastante particular, né? Vide a apropriação de grupos masculinos de K-cover que performam grupos femininos, né? Vide grupos, por exemplo, queer, né, que possuem várias identidades ali dissidentes, né, são constituídos, por exemplo, no Nordeste do Brasil. Eu participei de uma banca, né, falando desses grupos, né, de pessoas de identidades dissidentes, pessoas gordas, racializadas, né, periféricas, e era um trabalho bastante interessante. Eu acho que era uma dissertação de mestrado aí da UFPE, do Lúcio Souza, que trabalha com a noção de queerização do K-pop, a partir dos K-covers. Então, a gente pode dizer que aqui no Brasil a gente está pensando queer, né, desde 2022, né, fazendo essa aproximação com o queer, né, enquanto na Coreia, em 2025, né, a noção de queerasia ainda não é forte enquanto um método possível, né? Então, a gente está assim, um pouquinho mais à frente nesse sentido, né? E aí, uma segunda dimensão, né? Um segundo objeto ou prática para pensar essa aplicabilidade da K-queerness, né, dentro desse eixo do consumo e das práticas dos fãs brasileiros, são as festas K-queer, né, o que a gente denominou, eu e Helena, a partir da orientação do projeto de TCC e do percurso do TCC, porque a Helena já defendeu essa ideia do K-queer, né, para denominar certas festas que acontecem no Rio de Janeiro, né, que são festas temáticas do K-pop, né? Então, são festas idealizadas por fãs de K-pop que têm esse acento, né, do queer. E aí eu vou passar a palavra para a Helena, né, para ela concluir, né, com essa fala, com o queer, né, e aí depois a gente pode abrir para os comentários, né, deixa eu ver se eu tenho mais alguma, acho que isso aqui não precisa, né, e vou deixar os meus contatos, mas vocês terão acesso, porque eu vou mandar o PDF da apresentação, caso alguém pedir. E eu passo a palavra para a Helena, poder falar um pouquinho, né, da pesquisa dela na festa. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam? Direitinho? Então, eu estou com algumas anotações aqui para falar um pouco sobre o meu TCC. Cristal, você acha que eu dou uma passadinha no slide também para mostrar algumas fotos da apresentação? Acho que eu... Enfim, acho que o microfone está desligado. Mas, bom, eu vou dar só mostrar para vocês um pouquinho de como foi a minha apresentação do TCC, para vocês poderem visualizar essa ideia. Mas eu... Acho que está apresentando? Então, eu fiz o meu TCC... Ah, ok. O meu TCC ele foi voltado para investigar a festa K-pop. Essa festa é uma festa que já é consolidada aqui no Rio de Janeiro, já vai fazer 7 anos que essa festa existe, e uma coisa que sempre me chamou um pouco a atenção, né, na verdade, quando eu fiquei sabendo dessa festa, que foi em 2022, foi esse K e o POC, né, porque o POC, né, é uma palavra já ressignificada pela comunidade LGBT, mas que antes era uma palavra usada para uma forma de estereótipo, né, de uma forma pejorativa, para falar de homens homossexuais mais afeminados, para falar de pessoas homens gays que não tinham tantas condições financeiras. Então,
isso, logo quando me falaram sobre a festa, eu olhei aquele POC e achei meio diferente, assim, né? Qual é a diferença dessa festa? Qual é o que torna ela especial, diferente de todas as outras, né? Uma festa de K-pop. Então, eu basicamente, o meu interesse, né, nessa festa veio a partir do meu consumo do K-pop, que começou lá em 2020, na época da pandemia. Eu não conhecia muitas pessoas que eram fãs, então tinha aquela coisa que ficava um pouco solitária. E aí eu tinha esse desejo de poder conhecer outras pessoas, frequentar espaços de K-pop, eventos e tudo mais. Então, quando eu conheci essas pessoas de forma presencial, eu fiquei sabendo da festa Pendle, que era dos mesmos organizadores da festa K-pop. E são organizadores, assim, é uma festa independente, são fãs que fazem essa festa. E, enfim, eu dei essa chance, né, de frequentar e eu descobri que era um mundo completamente diferente, assim. E também eu tive um intercâmbio que eu fiz para a Coreia do Sul, que foi o que mais me chamou a atenção e que me fez pensar em estudar essa festa, porque eu, enquanto uma mulher bissexual e fã de K-pop, quando eu estava na Coreia do Sul, eu frequentei baladas e tudo mais, mas eu sempre notei esse aspecto heteronormativo, né, dos lugares. Então, assim, me chamou a atenção o fato de terem muitos homens héteros que estavam ali nessa ideia de alcançar, né, de querer a mulher e tudo mais, de flertar, assim, e eu não sentia tanto essa liberdade de expressão em relação à minha sexualidade e ao meu gênero. Então, a ideia da festa, de analisar a K-pop, eu comecei a pensar ela enquanto esse território simbólico, cultural, afetivo, que é ocupado majoritariamente por jovens LGBT, que é IAPN+. E eu propus investigar como essa festa articula práticas de sociabilidade, construção de identidades dissidentes e a ressignificação da cultura pop sul-coreana no contexto urbano carioca. Então, basicamente, a festa K-pop, ela acontece no Rio de Janeiro, ela é dedicada a pessoas maiores de 18 anos, para um público fã de K-pop, mas também muitas vezes ela acontece em baladas já LGBTs aqui do Rio, então muitas vezes atrai esse público que já costuma frequentar essas baladas. E ela acontece em matinês, festas noturnas, tem edições temáticas, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque nessas edições temáticas, as pessoas realmente elas se envolvem, né, com esse tema. E isso faz parte dessa performance, né, porque elas utilizam muitos acessórios, muita maquiagem, a vestimenta, realmente, é como se elas estivessem num clipe de K-pop. Então, assim, as pessoas se dedicam muito, né? É uma forma de expressão. E aí eu dividi, né, a minha fundamentação teórica em 2 capítulos, um capítulo para falar mais sobre a questão do território, como os jovens, eles têm essas práticas que também afetam o território que está ali inserido, porque a K-pop é uma festa que acontece normalmente na Lapa, que é um bairro muito famoso aqui no Rio pela quantidade de bares, a quantidade de baladas, os diferentes gêneros musicais. Então, assim, é uma interação tanto ali com todos esses gêneros que envolvem as ruas da Lapa e tudo mais, mas também o território da pista de dança, né? Como as pessoas elas se articulam ali, essas noções de sociabilidade dentro da pista de dança. Então, a festa também ela é vista como esse espaço de uma expressão de identidade, como uma forma de você quebrar normas sociais, e isso foi uma coisa que se conectou muito com o K-Queer, né? Na teoria da festa, já tem essa noção de que ela é um espaço ali para você reavivar laços, para você ter ideais em comum, uma forma de você quebrar esses paradigmas da sociedade, normas assim, estruturais. Então, isso já foi se conectando com a ideia do K-Queer.
E aí, no capítulo 2 é onde eu mais falo sobre essa questão das performances, a teatralidade, os afetos, porque foi uma coisa que eu notei muito. Para além da performance mesmo, da estética, tinha a questão do afeto. E era uma coisa, assim, muito livre, sabe? De você... era um espaço, realmente, para pessoas LGBT estarem ali, para elas socializarem, para se beijar na festa. E a música era como se fosse essa trilha sonora, né? Então, assim, uma música mais romântica, e tinha toda uma cena, as pessoas elas se envolviam ali no ambiente. Uma música mais animada, de coreografias e tudo mais. As pessoas iam para o palco correndo, parecia um musical, e é aquela coisa, as pessoas dançando sincronizadas. E aí eu tenho essa minha metodologia, que, na verdade, foi uma abordagem qualitativa, fundamentada, né, na ideia da pesquisa etnográfica e a observação participante. Então, eu, enquanto fã, eu fui para a festa, eu fui em 4 edições da K-pop, nessa ideia de eu afetar e ser afetada, né, que foi a abordagem assim, que eu pensei, de poder me permitir curtir a festa, mas também observar como as pessoas ali interagiam, o que elas usavam, e, enfim, como elas agiam, né, se comportavam no ambiente. Eu fiz essa análise nas redes sociais também, eu realizei entrevistas tanto com organizadores da festa, DJs, quanto com o público. Então, foram 5 entrevistas para realizadores e 5 para o público. E aí eu tive uma análise desses resultados, né? Eu fiz essa análise entendendo que é uma festa que é independente, dos 5 analisados, dos 5 entrevistados dos realizadores, 4 são pessoas que se consideram LGBTs. Então, é uma festa que, além de receber esse público, ela é feita também por pessoas da comunidade. Eu fui entendendo que ali era um espaço de expressão mesmo, né? Tanto dos realizadores quanto do público. E sabendo que essa festa ela era realizada em baladas diferentes, às vezes em baladas da Lapa e às vezes em baladas de Botafogo, eu fui entendendo como o público se comportava também em cada espaço. Porque, por exemplo, a Lapa é um local que já abrange tanto uma quantidade grande de gêneros musicais quanto de um público muito diferente. Então, assim, a balada que a Portal costuma acontecer na Lapa, que é Ih, meu Deus, acho que eu confundi as palavras. A K-pop costuma acontecer muito na Portal, que é uma balada já reconhecida como uma balada LGBT. E é uma diferença muito grande do comportamento e da vontade do público de estar ali, de quando, por exemplo, já é numa balada que é em Botafogo, que já é conhecida por ser uma balada que tem uma frequência de um público heteronormativo. Então, por exemplo, nas entrevistas, eu tive respostas, por exemplo, de uma pessoa que falou: o público da matriz em si é bem heteronormativo. Então, eu sinto que, às vezes, essas pessoas acabam indo para lá só para ir para uma festa e acabam invadindo o espaço que era para ser nosso e tornando aquela experiência algo negativo. Então, assim, já tinha esse pensamento meio enraizado também em algumas pessoas de que a presença de um público hétero era algo negativo. Você estava invadindo o espaço ali que a maioria das pessoas são LGBTs. Ou que, às vezes, tem pessoas hétero, mas que elas entendem ali como um espaço LGBT e que são abertas para essas vivências, né? Então, basicamente, eu vi a festa K-pop como um espaço em que as identidades de gênero, de diferentes orientações sexuais, elas tinham essa oportunidade de serem afirmadas e de serem expressadas da forma que elas desejavam. Isso vinha a partir do K-cover, das estéticas, dos acessórios que eles utilizavam, o uso de photocards, na vestimenta, também nos afetos que eram trocados na pista, né? As pessoas elas teriam maior liberdade para se beijarem, para, enfim, trocarem afetos, seja em casal ou em grupo. Então,
foi basicamente isso que eu notei. Eu tinha muitas perguntas sobre se eles enxergavam, se as pessoas entrevistadas enxergavam esse espaço como um espaço LGBT ou aberto a isso, e eles falavam que lá tinha uma cultura muito forte desse apoio a pessoas LGBT. Tanto que falam que aqui um entrevistado disse que acha que a maioria do público que frequenta é LGBT. Então, é como se estivesse em casa. Tinha uma questão também da masculinidade. Por exemplo, esse frequentador, ele fala sobre a questão dele ser um homem trans. E, principalmente, graças ao K-pop, ele conseguiu descobrir que a masculinidade não é só um padrão de homem que ele vê no Ocidente. Então, é como se existisse essa produção de subjetividades a partir dessas expressões corporais dos idols, e eles pudessem utilizar a festa para se expressar, né? E usar roupas, elementos, vestimenta, estética, né? Os acessórios, além dos próprios comportamentos e as interações sociais. E é isso, gente. Acho que é um pouquinho de pesquisa. Muito obrigada, Lina. Muito obrigada, Cristal. Cristal disse que precisa. Ela tem uma outra reunião agora, daqui a pouquinho, então eu acho que a gente consegue, Cristal, fazer uma rodada de perguntas, uma ou duas, ou você acha melhor finalizar, e aí, se alguém tiver alguma pergunta, manda para a gente envia para vocês e faz essa... Tá no mudo, tá no mudo. Acho que a gente pode fazer uma rodada, Uma rodada. e aí, uma rodadinha, só para a gente ter o gosto, né? Porque... Mas quem ficar de fora pode mandar as perguntas que eu respondo, ou direcionada para a Helena também, né? Enfim. Fiquem à vontade, pessoal. E aí? Algum comentário, alguma pergunta? Eu vi que Giovana falou bastante no chat. Pode falar, Giovana. Então eu mesma vou falar, porque como o pessoal aqui que já me conhece, porque agora eu estou participando da curadoria, sabe que eu trabalho com linguística, na verdade, mas que isso aí ninguém sabe, eu já tive um projeto de gênero e diversidade no ensino médio. Então, esse é um trabalho que me interessa bastante. E eu comentei ali bastante sobre o ZB1, o Temina, ali no chat. Mas eu gostei muito da parte sobre a questão, né, da performance seria eixo 2, perdão, não estou conseguindo lembrar, dimensão 2, perdão. Que eu comecei a pensar, né, que tem essas características próprias da K-Queerness, mas que também se conectam bastante com o meu conceito, a comunidade LGBT aqui no Ocidente também, porque eu parei para pensar em casos como existem muitas mulheres heterossexuais que são tidas como símbolos da comunidade LGBT justamente por causa da estética, do som, da performance. E eu lembrei agora do caso da Sabrina Carpenter, né, que acabou de vir para o Brasil, que o público dela, em sua maioria, é um público LGBT e de mulheres que são queer e também não são. E daí eu queria, se desse para comentar um pouquinho, se você pudesse comentar, sobre essa questão também das semelhanças entre o movimento queer aqui, né, no Brasil, e esse queerness, né? Quer falar, Maria? Mas eu posso começar, só para... Porque o meu tempo está curto, então eu vou comentar assim, adorei teus comentários no chat, tá? Enquanto você estava falando, eu estava lendo, super concordo, sabe? É muito bonito ver o Temin abraçando, sabe? O que era realmente uma insegurança, né? O que era um tabu para ele, porque se a gente pensar no Temin de 17 e olhar o Temin de 26, né? A gente vê ali uma evolução, né? Inclusive nesse sentido, né? Então, eu queria primeiro falar isso.
Eu acho assim que a noção de queerness ela pode ser utilizada de diferentes maneiras, inclusive com esse o olhar que você está trazendo. É, e pensar esse lugar, né, de artistas, mulheres, cis, né, que performam o queer, né, e que se tornam esses ícones, né, da cultura LGBT, né. Eu acho que, assim, são aproximações que são muito válidas e muito, muito possíveis, né, quando a gente pensa a aplicabilidade do conceito, né, traduzindo para as nossas realidades, né? E aí eu acho que essa é uma chave de leitura importante, né? Que quando a gente está pensando, quando a gente sai da dimensão de produção, que foi a base do artigo do Temin, e vai para a dimensão de consumo, é aí que a gente consegue fazer articulações com discussões sobre identidade de gênero, né? É a partir desse polo do consumo, da produção de fãs, né, e desse movimento de fãs a partir de determinado artista, é que a gente consegue pensar, especialmente no K-pop, é que a gente consegue pensar essa articulação da noção de K-queerness, né, no construto dessas identidades, como a Helena falou, né, quando ela fala desses frequentadores e realizadores da K-pop, né. Então, assim, meio que assim, fazendo uma discussão com você. Então, assim, é uma noção riquíssima, né, que pode ser pensada para a utilização de diversas formas, né. Então, se no polo da produção a gente não pode falar de uma identidade do artista, né, a gente está falando do ponto de vista da estética, né, do ponto de vista do consumo e das práticas dos fãs, né, a gente já pode falar de uma articulação com a noção de identidade de gênero, né, e aí a perder de vista. Muito obrigada. Tem alguma coisa a colocar, Helena, a respeito disso? Na verdade, é uma coisa que eu estava pensando sobre também, essa ideia do fã, que ele tem essa identidade de gênero e a orientação sexual, que ela foge um pouco dessas normas, né, dessas normas sociais, e ele se sente impulsionado também para agir, por exemplo, em ativismo. Eu acho que tem esse aspecto também do você ser impulsionado a partir da música, né? Porque a música ela também te traz essa questão da sua expressão corporal, da sua expressão na forma de afeto e tudo mais. Isso também eu acho que se liga muito na questão do ativismo, que é uma coisa que se vê muito nos fãs de K-pop, por exemplo, do BTS. Né? Então, eu acho que a ideia é exatamente o que a Cristal falou, do K-queer, ele ultrapassa um pouco vai um pouco além do que a gente também pensa, e eu acho que um pouco além do que a própria Kwon pensou no artigo, né? Consegue ir para diferentes esferas, e o ativismo eu acho que é uma coisa muito forte, que vem crescendo muito. Eu só queria deixar um recado, né? Porque a Helena lembrou do BTS. Esse ano eu estou organizando, a partir do Midiásia, né, um livro sobre BTS e práticas de fãs no Brasil. Então, assim, bancas de mestrado, doutorado que participei, estou reunindo, assim, quem sabe vir até uma coletânea, porque eu penso grande. E quero contar muito com a ajuda de vocês, tá? Nesse sentido, né? De sugerirem nome. Quando chegar nessa fase, procurarei vocês, com certeza. Quero colaborações, né, da curadoria para esse livro. Então, queria deixar aqui já, né, o convite, né, para quem trabalha com BTS, né, quem pesquisa cientificamente o BTS, né, já se preparar para submeter o seu textinho. Ai, que notícia boa! Gostamos muito de parcerias, de colaborações, achamos importante demais. Eu quero agradecer, Cristal, Helena, a presença de vocês aqui hoje, certo?
Fechamos, então, mais um ciclo de formação. Hoje é o último dia. Agradecer a presença de todas, todos e todos que estão aqui presentes. Ficamos muito felizes com o ciclo desse semestre e esperamos ver o pessoal da curadoria. Segunda-feira tem reunião, né? Mas o pessoal que está aqui como ouvinte, esperamos vê-los com mais frequência em outros eventos, tá? Muito obrigada, professora, muito obrigada, Helena, foi um prazer. Obrigada, meninas, até mais, até a próxima, né? Sigamos juntas nessa parceria. Com certeza. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.